Eu quero começar mais uma vez orando, pedindo a Deus a graça de compreendermos a sua santa e bendita palavra. Vamos orar, vamos falar com o Pai, buscar dele a capacitação para tal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos diante do Senhor, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou pela sua morte na cruz. Estamos diante do teu trono pedindo graças, Senhor, para entendermos a tua palavra, poder para guardarmos a tua palavra, para cumprirmos a tua palavra. Usa, ó Deus, esta palavra como instrumento sondador que ela é, para abençoar, para corrigir, para que possa trazer de volta as pessoas que um dia se afastaram de ti por causa do pecado. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aprendendo sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é manifestada na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Já aprendemos aqui em várias lições sobre este assunto. E quero trazer mais uma façanha deste assunto muito interessante. Dessa vez eu quero falar sobre sarados pelas feridas. Parece um paradoxo, mas não é não. Sarados pelas feridas. É uma frase que aparece no profeta Isaías, no capítulo 53, e eu gostaria que você, se tiver uma Bíblia e puder lê-la, que você leia em casa quantas vezes puder, e você vai ver ali Jesus sendo citado 10 vezes através da palavra ele, certo? Você vai ver Jesus ali através do pronome ele sendo citado 10 vezes. Ele e ele. Deus aqui usou o profeta Isaías para escrever um capítulo inteiro para falar sobre o Messias, quer dizer, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Quando ainda ele era desconhecido, quando ele ainda fazia parte apenas das profecias, a profecia especialmente de Gênesis 3,15. Então Deus levanta o profeta Isaías para revelar para nós quem era Jesus, o que ele viria fazer, qual seria o seu papel neste mundo em relação ao povo que ele tanto amou. Esse capítulo é muito interessante. Leia, por favor, se você puder ler. Mas eu quero começar aqui do versículo 1 do profeta Isaías, lendo o seguinte. Aliás, o versículo 5 do capítulo 53, para introduzir aqui a nossa palavra. Capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja aqui o jogo de palavras que o profeta está usando para chegarmos a uma compreensão. Quando ele diz, mas ele, Jesus, foi ferido, está referindo-se à cruz, a justiça de Deus levando Jesus para a cruz, morrendo no nosso lugar, por causa das nossas iniquidades. Ele deixou muito claro, por razão dos nossos pecados. E moído por causa das nossas iniquidades. Jesus foi entregue, ele foi ferido, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traria a paz, porque disse Paulo aos Colossenses que nós tínhamos um escrito de dívida ou dívidas contra Deus nas suas ordenanças, que mais cedo ou mais tarde reclamariam contra nós. Isso estaria nos remetendo para o juízo final. Jesus fez isso exatamente por causa disto, por causa dessa dívida que nós tínhamos em Adão. Por causa do pecado de Adão, nós pecamos, somos de igual modo pecadores, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança do pecado de Adão, disse Paulo aos Romanos. E por isso Jesus Cristo veio, ele foi entregue, ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traria a paz estava sobre Jesus. O que ele está dizendo aqui?
vocês seriam castigados, e castigados muito. Vocês seriam julgados, condenados, lançados no lago de fogo, conforme já vimos aqui nas mensagens anteriores, mas por causa desse perfeito e sacrifício de Cristo, revelando a justiça do Pai nele, então vocês receberão a paz. Vocês serão perdoados, vocês serão justificados. Por isso ele diz, o castigo que nos traz a paz está sobre Jesus. Está falando da morte do Senhor Jesus. E ele continua, e pelas suas feridas ou pisaduras, nós somos sarados. Lembra quando Jesus, na cruz do Calvário, lá em João capítulo 30, versículo 19, ele terminou a grande obra que ele realizou neste mundo, apenas em 2 palavras. Repito mais uma vez, João disse que se fosse escrever tudo o que Jesus disse ou fez, o mundo inteiro não caberia os livros escritos. E ele resume essa grande obra em apenas 2 palavras. Quais foram as palavras? Ele falava para o Pai naquele momento, está consumado. O preço foi pago. Pecadores serão salvos se crerem no meu sacrifício. As minhas feridas equivalem às feridas dele. O meu castigo equivale à paz deles, o perdão da alma, a justificação da alma. Isto tudo pela fé em Cristo Jesus. Portanto, ele estava dizendo, o diploma está imprimido para ser entregue nas mãos daqueles que creem em mim. Jesus mais tarde vai dizer em João 5, 24, todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Dou-lhes a vida, e não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João 10, 28, ele diz, e dou-lhes, eu confiro a vocês o diploma da vida eterna. Não é lindo isso? Ele disse, dou-lhes a vida eterna, e nunca mais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Ele vai dizer, meu Pai que mais deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. E ele termina no verso 30 do capítulo 10 de João. Eu, Jesus falando, eu e o Pai somos um. Portanto, aquele que está na mão de Jesus jamais poderá ser atingido pela condenação que nos remeteria ao inferno. Porque Jesus foi entregue, ele foi moído, ele foi morto pelos nossos pecados. Isso significa que a justiça de Deus estava se cumprindo e pelas pisaduras, pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Repito, parece um paradoxo, mas é verdade. Eu não tenho que entender tudo aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho apenas que crer no que a Bíblia diz. A salvação é pela fé, não é pela capacidade intelectual de compreender as coisas. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Jesus disse para aquele homem que estava pedindo socorro para sua filha que estava morta. Ele disse, crê somente e tu verás a obra de Deus. Creia somente. O que a Bíblia Sagrada diz é a verdade. Não é verdade, é a verdade. Esse A vai definir tudo sobre o que Deus é ou o que Deus pode fazer por nós. O Senhor te abençoe mais uma vez, abençoe sua família. Espero que você seja curado da ferida espiritual, das lesões que o pecado fez na nossa alma, que matou, afastando de Deus, endurecendo o nosso coração, mas na pessoa de Jesus, pelas feridas dele na cruz do Calvário, possamos voltar e estarmos com ele outra vez. Aqui ele prometeu isto em Apocalipse 3:20. Se vocês ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, isto é, está falando do nosso coração. Eu ficarei com vocês e vocês ficarão comigo. Apocalipse capítulo 22 vai dizer que estaremos com ele para todo o sempre. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pelas pisaduras fomos sarados.